Clara nasceu numa casa que cheirava a café e jornal velho, numa rua onde as árvores guardavam segredos e as vizinhas sabiam demais. Filha única de Dona Amélia e de um homem que era mais sombra do que presença, aprendeu cedo a medir o volume da própria voz para não acordar o silêncio da sala. Cresceu acompanhando olhares que passavam por ela como se fosse uma paisagem secundária, servindo refeições, colando figurinhas, guardando cartas sem abrir. A infância de Clara foi uma sequência de pequenas faltas. Faltar um abraço, faltar uma desculpa, faltar o nome do pai em conversas que se tornavam súbitas. Ao mesmo tempo, havia nela uma vontade teimosa de ser vista, de transformar aquela invisibilidade em matéria palpável. Trabalhava desde adolescente numa padaria, limpava a casa dos outros, dava aula de reforço para crianças vizinhas, e nos poucos momentos para si, escrevia uma lista de desejos numa folha amarrotada que escondia embaixo do colchão. A lista era simples: aprender a tocar piano, ver o mar, ter um lar que não pedisse autorização para respirar. Aos 25 anos conheceu Augusto, um homem com mãos largas e promessas fáceis. Casaram porque foi mais simples do que duvidar. Augusto tinha voz de rádio, falava devagar como quem arruma a vida com palavras, e prometeu a Clara que com ele as contas se ajeitariam, que havia futuro e que ela deveria confiar. No começo, o casamento teve pequenos brilhos, jantares em que houve risos verdadeiros, um filho chamado Mateus que veio como sol de manhã, e uma casa alugada que parecia, por instantes, uma fortaleza. Mas a alegria vinha sempre com um aviso. Augusto era prático demais com afeto e generoso demais com exigências. Aos poucos, os elogios se trocaram por críticas finas, as saídas a dois diminuíram, e Clara passou a medir o tom das palavras para não provocar tempestades que não sabia como conter. A manipulação entrou devagar, como água fria. Elogios que vinham com cobranças, silêncio que puniu, promessas que dissolviam. Onde havia carinho, havia também cálculo. Mateus cresceu observando o padrão. Aprendeu que pedir amor demais é deselegante, que perguntas grandes trazem respostas pequenas. Aos 32 anos, depois de uma discussão sobre dinheiro que virou acusação, Augusto saiu de casa levando algumas roupas e um argumento final. Não dava mais para sustentar o capricho de alguém que vivia sonhando. Partiu com uma porção de sua própria história e deixou Clara com a responsabilidade de costurar o resto. O abandono não foi dramático em cena. Foi uma sequência de gestos que o tornaram irreversível. Portas que rangiam menos, risos que não encontravam par, uma economia que agora só caía sobre os ombros dela. Nos anos que se seguiram, Clara trabalhou em 2 empregos. Cuidou de Mateus com um amor que doía e tentou, com a paciência de quem rega sem ver flores, reconstruir a casa. Durante a madrugada, quando a cidade respirava devagar, ela lia o jornal e sentia um talo de raiva crescer. Era a raiva de quem tinha partido sem dizer adeus, de quem fora criadora de promessas e escultor de ausências. Mas era também raiva de si, por ter acreditado que dar a vida inteira a alguém bastaria para preencher o vazio. A escalada da tensão na história de Clara começa quando, numa manhã de agosto, recebia uma ligação que mudaria a topografia de sua vida. Augusto fora encontrado em outra cidade, com outro nome e documentos diferentes. A notícia veio via um telefonema seco de um advogado que disse que alguém estava procurando Mateus. O nome do procurador era o de uma mulher chamada Verônica, que afirmava ser irmã legítima de Augusto e que, por razões nebulosas, afirmava ter direito a uma parte da guarda do filho. A proposta foi clara e fria. Havia um acordo monetário em troca de uma reavaliação da guarda. Verônica usava palavras amáveis que escondiam a intenção de retirar de Clara não só o filho, mas o que restara de sua autonomia. O primeiro plot twist surgiu quando Clara, ao vasculhar antigos documentos guardados num armário para provar sua condição de mãe e provedora, encontrou uma carta lacrada com fósforo antigo, escrita por Dona Amélia anos antes de morrer. A carta revelava que o homem que criara Clara não era o mesmo que assinava seu registro de nascimento. Havia um nome diferente. E a letra do papel falava de um segredo guardado por vergonha e proteção. De repente, o chão da identidade de Clara tremeu. Ela entendeu que a própria raiz vinha de uma sombra e que a história que contava sobre si tinha lacunas maiores do que imaginara. A descoberta abriu uma ferida, mas também uma fresta por onde a luz entrou.
Se sua origem estava maculada por segredos, talvez o laço que aprendia ao passado pudesse ser reescrito. A reviravolta trouxe com ela a necessidade de investigação. Clara, que antes aceitara o mundo como se fosse um roteiro estabelecido, agora precisava desvendar o enredo para proteger Mateus. Começou a buscar documentos, conversar com vizinhas, ligar para antigos patrões, visitar cartórios, a cada passo revelando pequenas contradições, assinaturas que não batiam, fotos em que seu rosto aparecia ao lado de pessoas que ela nunca conhecera, e uma médica aposentada que lembrava de Dona Amélia numa consulta onde uma mulher misteriosa fizera perguntas sobre uma gestação. Tudo apontava para uma conspiração silenciosa de omissões. Enquanto isso, Verônica intensificava suas tentativas de aproximação por mensagens formais e presentes encomendados à porta de casa. Ofereceu ajuda financeira, convites para falar de família, sugeriu que Mateus passasse fins de semana com a família biológica. Nada daquela mansuetude era desinteressada. A manipulação de Verônica tinha camadas. Aparentava cuidado, mas seu objetivo era diluir o vínculo entre mãe e filho, ganhando terreno aos poucos. A tensão aumentou quando Mateus, na adolescência, começou a sentir o peso das conversas alheias. Ele era um rapaz com um sorriso tímido e um talento para desenhar, e sempre carregou no peito a dúvida de por que seu pai se ausentara. Quando recebeu a notícia de que um parente do pai queria uma aproximação, a curiosidade o venceu. Foi numa tarde cinza que Mateus aceitou um convite para ir a um café com Verônica. Clara sentiu o chão escorregar. Havia medo de perder o filho para alguém que teceria uma nova história para ele. A traição que viria a seguir não foi dos outros, foi a traição dos fatos. Durante uma conversa que antecedeu a audiência sobre a guarda, um documento veio à tona. Augusto em nenhum momento registrara oficialmente a paternidade de Mateus. O que parecia uma formalidade era, na verdade, uma artimanha que permitia que Verônica alegasse interesses legais. Era como se toda a narrativa que sustentara a vida de Clara fosse labirinto construído com rachaduras. As audiências começaram, e a família, que até então sufocara em silêncios, se revelou em fragmentos. Amigos de infância declararam que Augusto falara de fugir, que sempre houve uma rede de segredos envolvendo dívidas e parcelas não contadas. Um tio distante confessou que, quando jovem, houvera um relacionamento entre Dona Amélia e um homem cuja identidade fora escondida para evitar escândalo. Aquilo colocou Clara diante de uma escolha: lutar numa arena legal envenenada ou aceitar uma negociação que a deixaria com o menor dos danos para proteger o que mais amava. A intuição da protagonista, sua força emocional cultivada ao longo dos anos de resistência, não permitiu concessões imediatas. Ela sabia que ceder seria mais do que perder um bem, seria validar anos de invisibilidade. A partir daqui, a escalada narrativa obriga Clara a inventar estratégias que revelam sua transformação. Em vez de se fechar, ela começa a construir. Procura apoio em grupos de mães, contrata um advogado que, ao contrário dos anteriores, parece acreditar que a verdade pode ser fruto de investigação meticulosa, e aproxima-se de um velho amigo de sua infância, Lúcio, que agora era jornalista e que ofereceu ajuda para checar a veracidade de documentos e histórias. Lúcio, com seu caderno amassado e olhar incisivo, trazia à história a possibilidade de expor as malhas de Verônica. A relação entre Clara e Lúcio se desenvolve com prudência e calor humano. Não é uma história de amor imediata, é o acerto de duas pessoas que, ao se sentirem vistas, aprendem a curar feridas antigas. A segunda grande reviravolta acontece quando se descobre que Verônica não é irmã de Augusto como afirmava, mas sim sua cúmplice em um esquema de falsificação de identidades que lhes permitira escapar de credores e recomeçar em cidades diferentes com nomes novos. Documentos forjados mostram um padrão. Pessoas desapareciam, assumiam identidades novas e tentavam reescrever vínculos. Verônica, que inicialmente se apresentara como salvadora, é desmascarada. Porém, o golpe final de sua vilania é mais sutil. Ela havia plantado nos amigos e na escola de Mateus a imagem de uma mãe fragilizada, de alguém que não os podia proteger. Semeou a dúvida que começava a brotar no coração do filho. Se o pai era ausente por culpa da mãe, talvez houvesse algo que faltasse em Clara. A manipulação psicológica foi construída através de pequenos gestos. Um presente não entregue, uma mensagem enviada na hora errada, uma oferta de ajuda pública que fazia sentir culpa por aceitá-la.
Clara percebe que precisa agir em duas frentes: provar a farsa legal e reconstruir a confiança com Mateus. A narrativa alcança momentos sensoriais onde a descrição das cenas ajuda a mergulhar no calor do drama. Clara senta com Mateus na cozinha à noite, a luz amarela da lâmpada refletindo no azulejo, o cheiro de pão queimada no ar, as mãos de Mateus tremendo ao segurar um desenho. Clara descreve sem rodeios as noites que não dormiu, as contas pagas com suor, as vezes que deixou um pote de leite na geladeira esquecido por trabalhar até tarde. Revela pequenas memórias que funcionam como provas emocionais e humanas. Mateus, vendo a verdade nos detalhes, começa a perceber que a imagem que havia sido construída por Verônica não se sustentava diante do real. Há um momento de virada quando Mateus, sozinho, encontra a lista de desejos que Clara mantivera escondida sob o colchão por anos. Ele lê em silêncio a letra torta. Piano, mar, um lar que respira. A simplicidade dos pedidos o acerta como se fosse uma lâmina. Ali começa a empatia, o reconhecimento tardio. Ao mesmo tempo, uma cena aparentemente pequena provoca uma grande reviravolta legal. Lúcio descobre uma série de transferências bancárias suspeitas ligadas ao nome de Verônica em contas de uma empresa de fachada. O jornalista, com seu faro por histórias, encontra um documento que repete padrões de fraude e identifica testemunhas dispostas a falar. A exposição pública vira uma ferramenta de justiça. Numa audiência que se transforma em espetáculo, segredos são derrubados, mentiras desmancham-se como neve sob calor humano. Verônica é confrontada com provas, e em sua defesa, tenta chorar e pedir compaixão, mas a farsa já está evidente. No entanto, as vitórias externas convivem com perdas internas. Durante o processo, Clara descobre que Augusto, longe de ser apenas covarde, teve um colapso moral ao perceber que os esquemas que ele escolhera faziam parte de algo maior e que não sabia como sair. Ele reaparece por um breve período pedindo perdão, explicando que a culpa o corrói e que era vítima de si mesmo. A complexidade humana aparece. Augusto não é um monstro, é um homem quebrado que deixou uma família inteira em ruínas. A protagonista se depara com um dilema que testa sua transformação. Perdoar Augusto seria aceitar a fragilidade humana e o caminho de reconciliação, mas também poderia significar minimizar os danos causados. Clara não aceita um retorno que não venha acompanhado de responsabilidade. Sua demanda é por reconhecimento, por justiça e por mudanças concretas, não por promessas vazias. Mateus, por sua vez, precisa elaborar seu próprio perdão. Não é um movimento imediato. Ele enfrenta a turbulência emocional e decide, em um dia quente de setembro, ir com Clara ao mar pela primeira vez. A cena do mar é construída com detalhes sensoriais: o sal no ar, o som das ondas como respiração do mundo, a areia quente grudando nos pés. Lá, mãe e filho conversam sem o ruído das acusações. Mateus confessa que por muito tempo sonhou com um pai idealizado e que, ao descobrir as falhas, sentiu-se traído por todos. Clara responde com honestidade. Admite seus erros, sua ingenuidade, mas afirma que nunca deixou de lutar por ele. A cena funciona como uma cilindrada de emoção que lubrifica o motor da reconexão. A transformação definitiva de Clara acontece quando ela decide criar um projeto social no bairro, uma oficina de artes e música para crianças de famílias com poucos recursos, usando aquele pedaço de vida que havia sido ferido para gerar cuidado para outros. A oficina nasce da lista de desejos escondida no colchão. O piano que ela um dia prometera aprender se torna o símbolo do lugar. Aos poucos, a comunidade reage com surpresa e gratidão. O projeto não só cura cicatrizes, como também se torna um espaço de reconhecimento público pelo trabalho que Clara fazia silenciosamente há anos. O ato de transformar sofrimento em ação configura o arco de ascensão que o prompt exigia, de alguém que sofria calada para uma pessoa que se valoriza e exige respeito. O desfecho emocional se constrói em duas camadas: a justiça legal e o reparo humano. Legalmente, Verônica é condenada a reparar financeiramente e a manter distância. Augusto aceita um acordo que inclui terapia, acompanhamento e responsabilidade financeira concreta em relação a Mateus. Emocionalmente, Mateus escolhe ficar com a mãe e manter contato com o pai apenas sob condições. A sensação final não é de perfeição, mas de justiça.
A catarse vem numa festa pequena de inauguração da oficina. É inverno ameno, e a sala principal do projeto está cheia de crianças que tocam um piano desafinado e cantam com vozes que tremem de alegria. Clara observa, com os olhos brilhantes, a transformação do barulho em música. Lúcio está ao lado dela, sem pressa de rotular o que sentem. Mateus, agora adolescente, sobe num banquinho improvisado e segura a mão da mãe. Em suas palmas há desenhos e marcas de tinta, sinal de que a oficina já foi ocupada com vida. Um cidadão do bairro levanta e, com voz embargada, fala sobre como a presença de Clara mudou a rua. As palavras dele são pequenas pedras que selam o caminho para o recomeço. O final não é um final heróico e absoluto. Clara continua a acordar cedo, a pagar contas, a sentir saudades de um homem que partiu, a ter medo de que o passado volte a assombrar, mas também passa a dormir com a sensação de quem construiu algo com as próprias mãos. Há justiça, há reconhecimento tardio, há perdão que não apaga, mas alivia. Há, sobretudo, uma certeza. Ela merece um lar que respire, e agora sabe como fazê-lo existir. O fechamento traz um último toque de surpresa. Anos depois, quando a oficina já é uma referência no bairro, chega uma carta manuscrita de uma mulher idosa que afirma ter sido amiga de Dona Amélia e que revela um segredo final. Nessa carta está escrito que, na juventude, Dona Amélia deixou um retrato escondido numa igreja. Um retrato que mostra o rosto do verdadeiro avô de Mateus. O retrato é encontrado, olhado, e ao ser mostrado ao filho, confirma que as raízes de Clara são mais complexas do que ela imaginara, mas que aquilo não diminui sua força. Ao contrário, confirma que a história humana é feita de sobreposições, erros e ternuras, e que o que importa, no fim, é a coragem de transformar a própria falta em presença. Clara, no último parágrafo desta narrativa, senta na soleira da oficina ao final de mais um dia, as mãos cheias de tinta, a camisa com marcas de suor, e sorri, não porque está curada de tudo, mas porque aprendeu a caminhar com as suas cicatrizes. Ela erra, repara, exige respeito e, pela primeira vez, aceita que o lugar que ocupa no mundo é digno de ser visto. O público que a acompanhou durante horas sai com a sensação de que testemunhou uma vida real, com transformações possíveis e dolorosas, e com a convicção de que o perdão não é um presente dado ao ofensor, mas uma liberdade conquistada por quem sofre.